Senhores deputados, muito boa tarde. Boa tarde igualmente às senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes do Digital Leste. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar as pessoas que aqui se encontram. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída que foi por ato da mesa de número 30 de fevereiro de 2019. Recebemos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina o ofício Superintendência 172/2019, que trata sobre a consulta do banco de dados deste Conselho e também da localização de ARTs, bem como do acervo técnico. Solicito à assessoria da comissão que dê recebimento, que faça devida anexação ao processo da CPI e cópia aos senhores deputados, se assim se for solicitado. Temos hoje, senhores deputados, a ouvida de duas pessoas, o senhor João Nogueira Mota e o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro. Vamos ouvir primeiro o senhor João Nogueira Mota. Solicito a vossa senhoria que se aproxime da mesa e sente onde está o notebook, por gentileza, e solicito assessoria que encaminhe o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro até a sala das comissões para que possa aguardar lá na comissão, por gentileza. Boa tarde, senhor João Nogueira Mota. Boa tarde. O senhor pode se aproximar bem da mesa. Solicito que o senhor fale sempre bem perto do microfone para que as taquígrafos possam entender. O senhor sabe por que está aqui hoje? Sim. Ok. Sei. O senhor recebeu o ofício? Recebi. Recebeu o ofício. O senhor aproxima o microfone dele. Aproximar o microfone. Puxa mais para si. Para si. Mais, hein? Um pouquinho mais. Gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, a sua profissão e o seu endereço. João Nogueira Mota, sou engenheiro civil. No momento eu resido na rua Almirante Lamego, número 965, apartamento 201, Centro, Florianópolis. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, nesta reunião de hoje? Sim. O senhor se faz acompanhar de advogado? Não. Ok. O senhor também não é obrigado a responder às perguntas. Se o senhor desejar não responder, o senhor diga que não deseja responder. Da mesma forma, se o senhor quiser levantar alguma questão de ordem, o senhor pode se dirigir à minha pessoa. Pois não. E dizer da questão de ordem que o senhor deverá querer, desejar suscitar. Passo a palavra do eminente deputado Bruno Souza, o relator da CPI, para que possa já fazer as perguntas. Boa tarde, senhor João. Boa tarde. Seja bem-vindo à CPI. Esperamos que o senhor possa nos ajudar a esclarecer alguns fatos relacionados ao período em que o senhor teve contato com as empresas e a minha obra relacionada. Senhor João, antes de entrar no atual contrato de supervisão da RMG, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a época que o senhor trabalhou na Uzi Minas. O senhor declarou no seu perfil do LinkedIn que exerceu o cargo de gerente de engenharia no período de outubro de 1971 a junho de 1987. O senhor participou de alguma forma do contrato PJ 48 e 82 firmado entre a Uzimec, Uzi Minas e o Estado de Santa Catarina? Esse instrumento de 82 foi a primeira tentativa de recuperação da ponte, para que o senhor saiba de qual instrumento eu estou falando. Sim. Era da minha área. O objeto do contrato firmado em 82 informava que se tratava de obras de restauração consistindo, aspas, na construção, compra, fornecimento dos materiais, equipamentos, utensílio, contratação de pessoal, implantação, operação e manutenção de um escritório para apoio de obras. A Uzi Minas executaria o projeto de restauração e subcontrataria a Steinmann? Subcontratou a Steinmann por intermédio de uma empresa chamada Goldblatt. Quem de fato, então, realizaria a obra? A Uzi Minas Mecânica, claro. Além... Se o senhor me permite, a Steinmann foi projetista, como você deve saber.
e nós subcontratamos para ganhar tempo. Além da Steinman, a empresa Goldblatt também aparece no cenário dessa contratação. Qual a responsabilidade de cada empresa naquele contrato? Goldblatt era representante no Brasil da Steinman, só isso. É intermediária. Certo. E a responsabilidade da Steinman e da Uzi Minas, qual era de cada uma? A Uzi Minas tinha um contrato, a Steinman uma subcontratada, simplesmente. Em 23 de 1 de 85 foi firmado o termo aditivo alterando o cronograma físico e financeiro do contrato original. Sendo Quando? em 23 de 1 de 85 foi firmado um termo aditivo alterando o cronograma físico e financeiro do contrato original, sendo que o vencimento do instrumento passou para 31 de 12 de 86, passando a totalizar o contrato valor de 14 bilhões 118 milhões 743 mil cruzeiros, ou seja, quase 5 vezes o valor do contrato original. Houve acréscimo de serviço no aditamento? O senhor pode precisar quais foram os serviços? Não, eu não sei dizer se foi efetivado isso. Eu acho que era uma previsão, uma estimativa, se eu não me engano. O contrato foi rescindido, eu acho que em 83, assim, paralisado, quando houve aquelas enchentes lá em Blumenau, etc. E praticamente eu não sei porquê, não me lembro disso exatamente, porque em 85 nós fomos contratados para fazer a que vocês chamam de Pedro Iva, a segunda etapa da Colombo Salles, de 85 a 90. O senhor não lembra desse aditamento? Desse aditamento, porque ficou parado, depois de 83 nós entregamos relatórios dos levantamentos, até um relatório foi elaborado pelo Arango, Gaston Arango, são os relatórios que ele fez, e parou por aí. A Steinman voltou, pronto. O contrato original era dividido em um total de 4 macrofases subdivididas em 27 etapas, sendo que existem documentos que indicam que pelo menos até a etapa 9 foi realizado e até a etapa 8 foi pago. O senhor consegue precisar até que ponto o contrato foi executado e o que faltou para ser Só feito? relatórios. Fizemos um levantamento de campo, uma equipe nossa, mais uns 4 americanos que vieram, inclusive o Gaston. E terminamos os relatórios, entregamos e aí acabou o dinheiro. Projetos foram feitos, então? Não, só um estudo com estimativas de custo, só. E iria ter feito os projetos, detalhamento e tudo mais. Mas não avançou. Em termos percentuais, o senhor saberia dizer o quanto foi realizado? Em 31 de 5 de 85, foi apresentado o orçamento pela Uzimac no valor de 8 milhões 600 mil dólares e equivalente a 126 bilhões de cruzeiros na época, referentes a serviços da Uzimac, mais 300 mil dólares e 45 mil dólares referentes a serviços da Steinman e ainda as importâncias de 49 bilhões de cruzeiros e 9 bilhões de cruzeiros referentes a serviços da Goldblatt para a restauração da ponte, sendo que em 2 de 87 o contrato foi prorrogado através da portaria 99 por mais 36 meses. Desta feita, a partir de mais essa prorrogação contratual, o que de fato foi realizado até a resilição do contrato em 29 de dezembro de 87? Não me lembro de ter praticamente, na área de engenharia, não foi feito absolutamente nada depois do relatório final apresentado. O senhor sabe se houve faturamento nesse período? Não houve, provavelmente. Houve problemas de pagamento por parte do Estado, atraso, inadimplência? Não, no último, acho que nos últimos entendimentos lá é que houve uma paralisação, evidentemente havia uma despesa do pessoal dos americanos aqui, deve ter sido uma cobrança sim, provavelmente. O senhor sabe se outras empresas tinham problemas com pagamento? Outras? Não. Isso. Não, era falado algo do Não, tipo? não sei. Em 10 de 11 de 87, a Uzimac apresentou um orçamento para a recuperação final da ponte de luz no valor de 54 milhões de cruzados, equivalente a 3 milhões de reais em fevereiro de 2019.
sendo que a referida proposta não foi aceita pelo Estado e o contrato foi resilido. Sabe o motivo pelo qual o orçamento não foi aceito? Eu não sei exatamente por que o cliente não aceitou. Naquela época a ponte estava menos deteriorada do que nessa fase final, porque não houve manutenção, principalmente no vão central. Provavelmente o Estado não tinha, talvez, recursos. Sinceramente, eu não sei o motivo. Não era dito algo sobre algum problema de planejamento financeiro, algo do tipo? Não sei. Aí o cliente, mas simplesmente, eu acho que deve ter feito uma solicitação de uma atualização, de orçamento e tudo mais, e foi apresentado como de praxe. As obras são postergadas e tem inflação no Brasil, você tem que atualizar preços. Ao seu ver, quais os motivos que levaram o contrato e a obra de restauração da Ponte Luz não ser finalizada na década de 80 pela Usiminas Usimec? O nome da empresa é Usiminas Mecânica, não é Usiminas Usimec. É o contrato. Usimec é uma contração. Sim. Por que não foi feito? Eu acho que foi por falta de recursos. Só isso. Nós tínhamos como consultores o projetista, não o projetista, o senhor David Steinman tinha falecido em 1960. Nós simplesmente chamamos a empresa dele para que nos assessorasse e auxiliasse. Então tinha todo o apoio e infelizmente não avançou. Tem alguma documentação importante da época que possui e que possa entregar à comissão que não tenha sido tratado na data de hoje? Eu tenho apenas uma cópia do contrato de 82 que vocês devem ter. Tem mais alguma informação ou impressão que queira acrescentar e que julgue relevante para o esclarecimento dos fatos dessa época? Não, acho que o relevante é o relatório que foi apresentado na época, nas condições que estavam, em conjunto com a empresa projetista, que eu acho que traduzia fielmente o estado da ponte naquela oportunidade. O trabalho aqui foi de uns 6 meses de levantamento. Então, acho que o documento mais relevante é esse relatório do Gaston Arango, eu acho. O senhor conhece o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro, dessa época da Usiminas? Sim, eu entrei nas Usiminas Mecânicas em 1970 e o Carlos Luiz Carneiro entrou em 1974. Ele saiu em 1990, montou a empresa junto com outros 3 colegas da Usiminas Mecânicas, a RMG Engenharia. Como o senhor classifica a natureza da relação dos senhores? Somos amigos, colegas de empresa anterior e hoje somos amigos, colegas. Eu trabalho para eles hoje. Eu saí da Usiminas Mecânicas, posteriormente eu fui trabalhar para ele, para a RMG. E a RMG sempre teve desde quando eles saíram, eles sempre tiveram um contrato de prestação de serviço para a Usiminas Mecânicas. O problema foi mais ou menos na época da privatização da Usiminas, em 1991. Houve umas modificações e os 4 saíram. O senhor trabalhou, prestou serviço para outras empresas que estiveram envolvidas, direta ou indiretamente, com as obras da Ponte Rio Luiz? Em 2013, a RMG tem um contato com o consórcio desde 2009. E em 2013, com essa solução que foi dada pela RMG em 2007, para a Usiminas Mecânica, para a Usimec, que participava de um outro consórcio na disputa da licitação que foi decidida e a empresa, o consórcio Florianópolis Monumento, foi o vencedor da licitação. O Carlos pode até entrar em mais detalhes, nós, na realidade, apresentamos a solução alternativa que foi aplicada agora. Mas o senhor trabalhou diretamente para o consórcio Florianópolis Monumento ou para a construtora Espaço Aberto? Eu trabalhei para a RMG, dando assistência técnica ao consórcio Florianópolis Monumento, a partir de agosto de 2013. Foi quando houve um acerto, segundo informações do próprio Carlos Luiz, ele poderá confirmar posteriormente, junto com os projetos que nós estávamos fazendo, tinha um contrato amplo de vários projetos e o consórcio exigiu que uma das cláusulas do contrato, do escopo, que tivesse uma assistência técnica aqui.
uma supervisão técnica para ele, uma assistência técnica para dialogar entre a obra e os projetos. E eu vim em agosto. Mas ainda, voltando à pergunta anterior, o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro, ele também chegou a trabalhar na Ponte de Luiz? Ele trabalhava na área comercial da Usiminas Mecânica. Não era da área técnica, ele participava de tratativas comerciais. Sempre trabalhou na área comercial. Hoje ele é o diretor comercial da RMG. A RMG não apresentou proposta no edital No edital, de restauração da Ponte de Luiz? não, era exigia que você tivesse assim, atestados de fabricante, entendeu? De gestão de obra, várias as exigências do edital, o senhor sabe quais são os atestados que eram solicitados. O consórcio, a Usiminas Mecânica, participava desse consórcio. Nós trabalhamos sempre, como eu lhe disse, para a Usiminas Mecânica. No primeiro ano do consórcio Florianópolis Monumento, novembro de 2009, já havia sido medido 92% do serviço de metodologia executiva da obra, 40% dos estudos de transferência de carga e ajuste, 22% do projeto detalhado de obras, 45% do projeto de obras provisórias e 65% do estado da obra e programa de reabilitação, um total de R$ 9 milhões. No ano seguinte, mais R$ 8,5 milhões. A RMG participou de algum desses serviços? Todos os projetos que foram feitos ali, a RMG, da estrutura metálica, ela provavelmente da parte, toda essa metodologia que foi alterada, da transferência de carga, ela que desenvolveu. Ela desenvolveu, inclusive, para o ZIMEC lá em 1997, 2007, por aí. Perdão, troquei. 2007. E aí, na época, a ZIMEC disse que não permitia que apresentasse uma alternativa, o edital da época. Então não foi apresentado isso, foi... E mesmo assim o consórcio que a ZIMEC acho que participava, ela realmente o consórcio, eu acho que depois da parte inicial de qualificação, eles desistiram de participar, pelo menos é a informação que nós tivemos. Mas isso foi em 2009 ou 2010? Não, isso foi da época, a ZIMEC fez, foi antes preparando para a licitação. A partir de 2009, ele poderá talvez dar mais detalhes, a RMG foi procurada para apresentar essa alternativa. Ponto. Quem eram os responsáveis pelo consórcio Florianópolis Monumento que explicavam os problemas técnicos da Ponte de Luz para a realização do projeto alternativo? Nós fomos chamados aqui, tivemos diversas reuniões aqui. Deve ter vindo, acredito que veio o RT da empresa hoje, da RMG, que é o Jürgen F. Hermann Mertens. Ele deve ter vindo na época. Nós, então, refizemos esses projetos. Sim, mas quem era na sua concepção, quem era o responsável era pelo consórcio? O preposto, o engenheiro do consórcio, o Gleison. Ele que recebia toda a documentação, aprovava as nossas medições, etc. Algum consultor internacional participava dessas reuniões? O senhor Khaled veio aqui algumas vezes, eu cheguei em 2013, em agosto. O consórcio, a rescisão contratual do consórcio foi em agosto de 2014 e o nosso contrato também automaticamente foi rescindido. Tinha uma cláusula no nosso contrato com o consórcio que se houvesse rescisão do contrato principal, nós também teríamos a rescisão automaticamente. Então eu tive com o Khaled uma vez. Uma vez? Uma vez só. Algum engenheiro da CSA Group, Inc. chegou a participar das tratativas para a realização do projeto alternativo? Nunca. O senhor conhecia algum engenheiro ou responsável da CSA Group? Esse período eu não estive aqui. Então talvez o Carlos possa falar que conheço. Ele conhece alguns. Eu acho que é melhor ele falar para o senhor. Se eu poderia perguntar isso a ele, e ele vai talvez detalhar os nomes. Eu não tive contato com essas pessoas.
Os projetos fornecidos pelo consórcio Florianópolis Monumento que foram elaborados pela RMG, tais como metodologia de cálculo de transferência de carga, projeto executivo das fundações, projeto conceitual da montagem, projeto executivo, que indicam que foram elaborados apenas em 2013. Quando a RMG começou a fazer os projetos da ponte, seu Luiz? A ideia do conceito que foi apresentado aqui, eu já tinha apresentado, como lhe disse, antes na fase de proposta para o Usimec, foi reapresentado em 2009 para o consórcio. Então, em 2009... já foi apresentado o conceito dessa mudança da alternativa de transferência de carga. Então, em 2009, na concepção do senhor, já havia essa concepção de que era necessário... Nós, inclusive, achamos que deveria realmente mudar. O consórcio... A empresa RMG, instada por essa comissão, apresentou diversos documentos e informou que foi contratada para fazer o projeto alternativo para a recuperação da Ponte Luiz. Para tanto, cobrou o total de R$ 3.782 mil, acrescentando que não recebeu parte desse valor ainda. Mesmo assim, o projeto foi entregue? Sim. Esse projeto já era detalhado o suficiente para realizar o serviço? Deixa eu tentar dizer para o senhor o que é detalhar. Na estrutura metálica, o senhor pode fazer um projeto básico e ter um projeto definitivo, e existe a palavra que fala detalhamento. Detalhamento nada mais são do que os desenhos de fabricação. O desenho de fabricação, detalhamento, geralmente é feito pelo fabricante, porque ele tem diversos equipamentos e o detalhamento é dirigido para esses equipamentos, se ele tem máquinas de controle numérico, do que ele trabalha. Então, o detalhamento da estrutura metálica é feito pelo fabricante, aquele que for contratado para fabricá-la. Nós não somos fabricantes. Mas, especificamente, aí para a estrutura inferior, foram contratados uma empresa chamada TDB, do Espírito Santo, e a estrutura superior a própria Usiminas Mecânica fez. Assim como a Usiminas Mecânica fez as barras fabricou as barras de olhal com material fornecido pela Usiminas, um aço especial, assim como fabricou as 4 rótulas de apoio, assim como fabricou as 4 ancoragens nos maciços, 2 em cada maciço, continente. E quando que esse projeto começou a ser feito e quando que ele foi entregue? Alguns projetos foram, os detalhes todos eu posso até pegar aqui um documento. Alguns projetos foram executados, principalmente o de transferência de carga, foi entregue no final de 2013, por uma solicitação do cliente. Os projetos das estruturas auxiliares nós fizemos em 2013 também, antes, porque começaram a chegar estruturas auxiliares, acho que em maio ou junho de 2013, por aí. A TDB entregou estruturas auxiliares até setembro. Mas quando que o projeto começou a ser feito? Acredito que 2013, no início de 2013. 2013. Das estruturas auxiliares, 2013. O projeto ele foi analisado pelo DEINFRA ou pelo antigo consórcio ProSul Concremate? Eles fizeram alguma contestação? Não tem condições. Mas ele foi analisado pelo DEINFRA, o senhor sabe? Se eles foram analisados, sinceramente, eu não sei. Não houve nenhum questionamento. O senhor Paulo Ney Almeida, do consórcio Florianópolis Monumento, afirmou que a empresa RMG, abre aspas, não cumpriu, não era só fazer o projeto, tinha que acompanhar, ela saiu antes. O que houve? Acompanhar seu antes? Isso. Eu repito o que o senhor Paulo Ney falou, abre aspas, não cumpriu, não era só fazer o projeto, tinha que acompanhar, ela saiu antes. Não. Eu não saí antes, nós tivemos o contrato rescindido também no dia 18 ou 19, se não me engano, de agosto. E nós continuamos aqui, até porque eu fiquei aqui um período para ver se eu conseguia receber os valores que eles tinham medido e não tinham quitados. A RMG estava acompanhando a obra sim, ela de fato estava acompanhando a obra? Sim.
Por sinal, a obra anda muito devagar nesse período, né? Ela nunca chegou a abandonar o canteiro, a Não, RMG? senhor, em absoluto. Eu tenho medições mensais todos esses meses. Estão, inclusive, no processo que nós estamos movendo contra ele uma cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial é porque estamos fazendo a cobrança extrajudicial porque o serviço foi aprovado por ele. Não tem nem discussão de mérito. Já perderam até no recurso. E qual era o período que a RMG tinha se comprometido a acompanhar a implantação do projeto, prestar assessoria? Enquanto estivéssemos entregando o projeto. Nós não entregamos todos os projetos, porque não deu tempo. O consórcio Florianópolis Monumento tinha capacidade técnica para realizar a obra de restauração da Ponte de Luiz? Com aquela estrutura, não. O senhor poderia destacar algumas diferenças de metodologias empregadas atualmente pela Teixeira Duarte e o consórcio Florianópolis Monumento? Equipe, experiência. Eles não têm, eles terceirizam tudo. Não vou dizer que a atual construtora, ela terceiriza algum serviço, vigilância, apoio náutico, mergulhadores, mas o restante é toda equipe própria. Tem 470 pessoas no canteiro. E o consórcio Florianópolis Monumento, ele chegou algum momento a abandonar o canteiro de obras? Teve um determinado dia que eles se retiraram do canteiro. Levaram toda a documentação, todo o mobiliário, tudo. O senhor lembra quando? Foi um pouco antes da rescisão. Eles, acho que souberam de alguma forma e saíram, intempestivamente. O consórcio Florianópolis Monumento recebeu do Infra mais de 21 milhões de reais pelos projetos da Ponte Ercílio Luz. Quando questionado sobre o que aconteceu com os 17,4 milhões de reais restantes que recebeu, o senhor Paulo Ney Almeida afirmou que contratou diversos outros projetos. O senhor lembra de outros projetos além dos da RMG? Eles contrataram um levantamento de campo para conferir o estado da ponte. Contrataram essa empresa. Inclusive, parte desse serviço, desse levantamento de campo, foi feito pela própria RMG, que eles contrataram para fazer esse levantamento. A RMG fez um determinado período e aí, antes de terminar, nós fizemos só dos acessos. E o vão central estava sendo feito por uma outra empresa. Antes de nós terminarmos todo esse serviço, eles cancelaram o contrato e essa empresa que estava fazendo do vão central terminou, pegou todos os nossos levantamentos, fotos, levantamentos, medições que foram feitas, desenhos que foram elaborados, muitos, né? Tipo um as-built que estava lá, e foram entregues para essa empresa que já estava no vão central e ela finalizou todo o relatório de inspeção, vamos dizer assim, naquela época. Qual era a empresa? Alfa Engenharia. Alfa. E esse serviço da empresa Alfa teria um valor de mercado de 17 milhões de reais? Acredito que o Carlos Luiz deve ter um número, eu não tenho. Deve ser uns 700 mil, a nossa parte. Talvez a deles, a da Alfa, eu não sei, talvez um pouquinho mais. Apesar que nós fizemos 821 metros, menos 340, vamos dizer assim, que se nós não tivesse terminado toda a extensão. É problema de equipe, né? Eles tinham alpinistas, porque no vão central exige isso. Mas, eu não sei, eu acredito que não. Não, 17 milhões, jamais. Acredito que talvez o dobro do nosso, 50% a mais do nosso contrato, talvez. Esse valor de 21 milhões de reais reservados para projetos era suficiente para um novo projeto para a ponte? Para fazer todos os projetos necessários, ainda que faltavam. O projeto básico da IGEROP e Sondoteca, do consórcio, que ganhou essa concorrência internacional do DENIT em 2001, por aí, eles não terminaram o projeto. Né? E, na época, tinha considerações bem diferentes. Se o senhor me permitir, eu vou contar só um exemplo aqui. O maciço do continente, devido à exigência do IPHAN, não poderia ser demolido como ele foi agora.
Então, todo o reforço que tinha que ser feito na parte de atrás do maciço. Quando foi feito esse projeto lá pela Engerhop Sondotécnica, não existia beira-mar continente. Então, se pegar os desenhos, eles têm aí, todo mundo tem disponível, aquela faixa, uma faixa da beira-mar norte seria ocupada por essa expansão do maciço. Por isso teve que ser feita uma revisão. E aí, posteriormente, conseguiu com o INFAM fazer toda a demolição e, posteriormente, iria ser feito um maciço todo estruturado. Aquele maciço existente não é estruturado, é um concreto pobre, não tem armadura. E iríamos... então, aí foi feito um maciço com estacas de 1,5 metro de diâmetro, 29 estacas, então todo estruturado. E a parte externa, fotografaram bastante para fazer todo aquele acabamento antigo, vamos dizer assim, né? Retrô. O projeto original, na sua opinião, era de execuibilidade questionável? Não, a empresa Engerhop é uma empresa francesa, não existe mais. Ele usou a parte usual de recuperação de pontes Spencer, que é usando cabo auxiliar por cima, com celas auxiliares e tudo mais. Ponte Pences, por exemplo, no Brasil, hoje, só são viáveis economicamente voos acima de 800 metros. Então, se você tem atravessar um braço de mar muito grande, você vai ter profundidade de 100, 200 metros, uma lâmina d'água, você não vai conseguir dar uma solução que nós demos nessa. Essa solução proposta é porque nós conhecíamos a batimetria do eixo da Pedro Ivo. Então, ali afina um pouco, chegamos ali a 30 metros de lâmina d'água. Então, a solução nossa com apoios auxiliares era viável. E a RMG recebeu apenas esse contrato de 3,7 milhões? Só. Eu acho que não terminou todo, porque não terminou alguns projetos, né? A RMG formalizou o contrato PJ 204 em 14 de 11 de 2014, no valor de 1,95 milhões por dispensa licitação para, no prazo de 180 dias, elaborar projetos complementares para a execução da restauração da Ponte de Luz. O senhor poderia esclarecer quais projetos foram elaborados e entregues no início de 2015? Tem uma certidão do DEINFRA listando o que foi feito. Essa certidão é do PJ 204/2014. Se o senhor, posso dar uma cópia para o senhor depois? Então, eu peço uma cópia do... Tem o cálculo e projeto do estaiamento provisório das torres principais para desmontagem e montagem da cadeia de barras de olhal, cálculo e projeto geométrico dimensional total das barras de olhal. Esses projetos eles não estavam incluídos no contrato com o consórcio Florianópolis Monumento? Eu acho que lá estava tudo incluído, porque eles seriam responsáveis por fazer isso. Mas então, por que foi feito novamente? Porque eles não... nós não fizemos para o consórcio Espaço Aberto, não deu tempo. Eles foram retirados. Mas foi faturado o valor referente a esse projeto? Não, em absoluto. Nós temos o contrato nosso. Eu acho que vocês solicitaram à empresa os contratos que nós temos com o consórcio. Os projetos não foram entregues para o consórcio Florianópolis Monumento? Por exemplo, nós entregamos o projeto de transferência de carga, que foi o projeto entregue em novembro de 2013. Ele não está nessa lista aqui dos projetos complementares. O motivo desses projetos complementares é, como ele disse, o projeto da Engerhop Sondotécnica não estava completo. Então, deveria ser um complemento de projetos para que pudesse ser executado. O objetivo desses projetos complementares era para ter realmente um projeto completo, para que o órgão pudesse ou fazer uma nova licitação ou contratasse uma empresa diretamente para executá-lo. Então, com isto aqui, foi feito um orçamento, houve uma licitação para fazer um orçamento, uma outra empresa fez o orçamento, entregou ao DEINFRA, e baseado nesse orçamento e com o escopo todo definido,
O DEINFRA inicialmente fez uma consulta à American Bridge. Nós participamos dessa viagem da American Bridge, o Ian foi, acompanhando uma equipe aqui, o governador foi, e nós, lá foi discutido o projeto e tal, apresentada a nossa alternativa, enfim. E aí, posteriormente, parece que a American Bridge demonstrou uma certa insegurança cambial na época, isso foi em 2016, início, e ela declinou do convite para fazer a recuperação. O mesmo convite foi repassado a Teixeira Duarte, que apresentou uma proposta, depois negociaram e tal, e acertaram. E a construtora Teixeira Duarte recebeu o equivalente a 1,5 milhões de reais somente para realizar retrabalho na estrutura de sustentação provisória, na parte constituída pelo consórcio Florianópolis Monumento. Devido a erros de geometria, fabricação ou montagem das peças. O senhor poderia explicar quais erros foram cometidos pelo construtor anterior? Não foi a Teixeira Duarte que fez, foi a EMPA. A EMPA é uma empresa que pertence à Teixeira Duarte. Como todos estavam preocupados com o estado da ponte, de repente, e aí essa estrutura auxiliar que foi entregue em 2013, estava uma parte, eu acho que nem 10% o consórcio montou. Montou 100 e poucas toneladas, uma coisa assim. Só que o consórcio não montou. Quem montou foi a própria TDB, que era a fabricante. Ela foi contratada para fabricar e montar. E ela fabricou, entregou. Acho que o consórcio faturou, mediu tudo. E durante a montagem parou num certo ponto e eventuais erros de fabricação que a TDB cometeu, enquanto a TDB estava montando, a responsabilidade era dela mesma. Ela fabricou e entregou, sem muita inspeção na fábrica. E a equipe de montagem montou e corrigiu o que tinha que corrigir. Quando a EMPA entrou, os problemas que continuaram a aparecer tinham que ser corrigidos. Só que a Teixeira Duarte não teria que cobrar. E ela cobrou. O senhor Paulo Ney Almeida, em sua oitiva na CPI, quando instado sobre a necessidade de retrabalho, ele afirmou, abre aspas, eu discordo, porque quando nós saímos do contrato, rescindindo, faltava colocar o último bloco, fazer alguns torques e fazer os ajustes. Eu não vejo como erro. Eles terminaram o serviço que nós não havíamos terminado. Houve algum equívoco? Muito. Ele não... O físico financeiro dele não está correto, não. O último torque, ele deve estar falando a respeito dos contraventamentos, das fundações, dos blocos. Ali tem parafuso, torque. Toda a estrutura auxiliar que aparece, que vocês veem ali do bloco para cima, ela é toda soldada. Não tem torque, não tem parafuso. Então, a parte técnica, o pessoal não tem muita familiaridade, tem dificuldade de entender. Então, a estrutura metálica inferior, aquela que vocês veem, que tem 4 prismas, né, invertidos, ela é toda soldada. E aquelas 4 estacas que tem por cada bloco, elas têm um contraventamento. Esse contraventamento ele é parafusado em abraçadeiras nas estacas. Tem as abraçadeiras e são aparafusadas. Isso sim, tem torque. Ele não estava dando o último, não. No 4 ele não tinha feito quase nada, no apoio 4. Aquele apoio que deu problema, que uma estaca tombou lá atrás. E alguns outros. E nós tivemos que, a equipe que entrou depois teve que entrar para verificar os torques e tudo mais de todos. De todos. Recentemente, neste ano de 2019, a Teixeira Duarte foi contratada de forma emergencial para reforçar a estrutura de sustentação provisória da Ponte de Luz. Por que esse reforço foi necessário? Quem é o causador dessa necessidade? E por que não foi feita licitação para essa contratação?
Sempre se pode e deve fazer licitações para qualquer obra pública, né? Mas, às vezes, o prazo que um órgão gasta para fazer uma licitação, e se a obra já estiver em andamento, como é o caso, pode atrasar uma série de etapas. E esse custo fixo é muito alto. Agora, a necessidade do reforço é porque uma estrutura provisória é para usar em 2 anos, não é uma obra dessa, no máximo. Elas foram entregues, como eu lhe disse, em 2013, de maio a setembro. Então, nós estamos falando 6 anos, quase, né? Então, a perda de espessura de estrutura exposta nesse ambiente, classificação C5M, ele não é uniforme, em alguns lugares é mais acelerado do que outros. Então, foi feita uma inspeção antes da última transferência, porque as cargas são mais concentradas em alguns pontos, e eu acho que da ordem de 190 elementos de todos aqueles que foram inspecionados perderam espessura. Com esse mapeamento da perda de espessura, nós levamos no modelo, a nossa empresa que tinha feito o cálculo, o projeto, então foi verificado que alguns perfis corriam risco, deveria ser reforçado. Então foi feito um reforço, nós projetamos um reforço para não correr riscos e foi feito. E desde quando era conhecido o prazo de validade da estrutura provisória? Qualquer estrutura exposta num ambiente desse é para 2 anos. Se chegaram a comentar que deveríamos ter previsto 5, 10 anos. Mas aí quem que paga? A pintura, quem que paga isso? Não tem, no escopo não tem isso. Então daria para antever a necessidade de reforço? Antever, não. Nós aferimos que era necessário. O contrato de empreitada PJ 56, firmado com a Teixeira Duarte, que tem por objeto a restauração e reabilitação da Ponte de Luz, já sofreu alguns aditamentos, sendo que 3 termos aditivos chamam a atenção. São eles: o termo aditivo 252, referente a acréscimo de serviço; o termo aditivo 77, referente a acréscimo de serviço e alteração do cronograma; e o 8º termo aditivo de 25 de setembro de 2019, que modificou o quantitativos da proposta original em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo que, somados, os aditamentos perfazem a quantia de 63 milhões de reais. Quais os principais serviços que não estavam previstos originalmente no contrato e que foram acrescidos? Primeiro esse último que o senhor falou. O contrato da Teixeira Duarte era de 30 meses. É de responsabilidade do cliente fazer as desapropriações em tempo hábil. No contrato tem um prazo específico para desapropriação. A primeira desapropriação, que atrasou 7 meses, em cima de uma torre que nós chamamos lá, está nominado Torre T6, morava um pessoal embaixo da torre, e atrasou, era para entregar em maio de 2016, foi entregue em 20 de dezembro de 2016. 7 meses, mais ou menos. Teixeira até conseguiu recuperar 2. Então, aí houve um atraso de 5. E, ao lado do maciço que foi demolido do Continente, o atraso foi de quase que 12 meses, né, do total. E por que eles não estavam previstos originalmente? Nós tinha um cronograma na proposta, foi entregue, e a desapropriação é por conta do cliente. Esses custos adicionais, custo referente ao fixo da empresa, que teve que manter um fixo, mesmo que não atuasse em algumas frentes devido a atrasos, ela tem que ter um fixo. Tem que ter vigilância no canteiro, tem que ter engenharia de segurança, tem que ter meio ambiente, tem que ter sinalização náutica, e vai por aí afora, um monte de coisa. Isso custa. Esse é o primeiro. O segundo é que o segundo item, que são os quantitativos específicos de itens. Então, por exemplo, muita coisa foi estimada, e à medida que você começa a fazer, depois que aquela plataforma inferior estava pronta, que você começava a desmontar
alguns elementos estruturais, apareciam outros serviços. Foram aparecendo serviços, devido exatamente ao que você não consegue enxergar numa vistoria visual por lá de fora. A hora que você desmonta uma conexão, aí você verifica que a chapa do outro lado tinha um buraco, por exemplo. E aí faz-se estudo de viabilidade econômica, se vale a pena reforçar ou substituir toda a peça. Na maioria das vezes, foi mais vantajoso substituir a peça. Nós estamos finalizando da minha parte, mas tem algumas perguntas só que eu gostaria de entender aqui. Considerando que temos aditivos do ano 2016, ou seja, primeiro ano de contrato, 2018, 2019, em tese, o último ano do contrato, quando que a necessidade dos acréscimos desses serviços foi percebida? Não poderia ter sido percebida a necessidade quando da assinatura do contrato original? Nunca, jamais. Sem inspeção, nunca. Sem a inspeção, não se... Por exemplo, havia estimativa assim, de rebites. Já aplicaram 200 mil rebites. A estimativa era muito menos. A RMG já teve ou tem problemas em receber os pagamentos por parte do Estado, em receber com atraso? Não. Eventualmente tem algum problema de, às vezes, coisa assim, aprovação do orçamento inicial no mês de janeiro, mas isso é o mínimo, não é nada. Vou fazer uma pergunta que é padrão a todos os depoentes. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza, de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado à execução dos contratos de reabilitação, restauração ou supervisão da Ponte C. Luís? Não, em absoluto. Nossa empresa não se envolve nisso. O senhor Nem eu. O senhor tem mais algo a acrescentar a essa comissão parlamentar de inquérito? Não, estou à disposição para qualquer... Satisfeito, presidente. Senhor deputado, deputado Juscelino, Vossa Excelência com a palavra. Boa noite, senhor João. Quantos empregados, em média, a Teixeira Duarte mantém no canteiro de obras da Ponte Hercílio Luz? No momento, nos últimos 6 meses, talvez, ela está com mais de 400. Mas é um número expressivo. Eu diria que talvez no mínimo uns 250 por aí. Mas eu acho que isso é uma consulta simples aos nossos relatórios, aos memoriais de medição. Isso é fácil de ter, né? Porque já estão registrados no DEINFRA. Eu não sei de cabeça, eu poderia até fazer para vocês, se vocês precisarem. Nós aprovamos os memoriais. Especificamente nos meses em que teve maior e menor mão de obra, quantos funcionários foram assim em média? Eu acho que eles nunca tiveram menos de 100. Qual a média mínima de trabalhadores que em uma obra do porte da Ponte Hercílio Luz exige, assim, aproximadamente? É difícil devido ao estado dela, né? O volume de serviço de recuperação. Uma obra nova é muito mais fácil de ser feita, né? Você tem na mão a obra. Uma obra de recuperação você não tem. Então, por exemplo, no momento tem várias equipes de pintura, que agora é o caminho crítico, para poder chegar a liberar ao tráfego em 30 de dezembro. No momento tem várias equipes, porque tem várias frentes para pintura. Antes não havia esse número de equipes, porque as frentes não permitiam. Então agora tem. Então é muito difícil especificar isso. Você tem obras que às vezes você pode colocar 1000 funcionários, dependendo se for possível, e tem outras obras que não é possível. Não, sinceramente, cada caso. A pintura da ponte vai ser preciso ser feita assim, em média, quanto tempo? Ela começou a fazer pintura à medida que você acaba um determinado segmento, uma torre, por exemplo, você pinta a torre e libera a torre. Tem um atestado de recebimento parcial. Nós temos vários atestados. Hoje já recebemos várias partes da ponte, já estão prontas. As barras de olhar já estão prontas, 2 torres, uma já está pronta, a outra está terminada. Muito dessa pintura é para a proteção da própria ferragem.
Do Você aço. pinta, isso. E essa pintura de manutenção para proteção da ponte, tu acha que ela precisa ser feita de quanto em quanto tempo para fazer essa proteção? É do escopo da supervisão elaborarmos um manual de inspeção e manutenção. Nesse manual estará a periodicidade de se fazer inspeções e como tratar a pintura ao longo do tempo. A expectativa de vida útil desta pintura atual, desse esquema de pintura feito, é de 15 anos. 15 anos. Mas a ponte, nós já vou antecipar, nós vamos indicar uma lavagem com água doce, no mínimo uma vez por ano, para que aumente essa de 15, quem sabe, para 20. Isso não é novidade, isso é nos DR americanos tem esses estudos. Isso era uma curiosidade. A RMG costuma participar de reuniões com a empresa executora e a fiscalização do DEINFRA? Nós temos reuniões de coordenação periódicas. Grande parte das decisões da obra, de como fazer, o que fazer, são decididas em ata de reunião. Eles participam? Sim, todas. E com que frequência elas acontecem, essas reuniões? Então, tem meses que teve 4, tem meses que tem 2, depende. E No momento agora está muito tranquilo. E quem que convoca? O fiscal. E onde elas acontecem? No canteiro. No canteiro. Na fiscalização do canteiro. Existiu alguma vez o pedido do DEINFRA para segurar as medições, ou seja, para não medir e não emitir a nota fiscal para o pagamento? Não. Todo início do mês nós fechamos o mês anterior e apresentamos a construtora apresenta a medição para nós verificamos item a item, corrigimos aquilo que tem que corrigir, discutimos e quando nós aprovamos, nós apresentamos ao fiscal. Nunca teve esse... Não. O atraso, pedir para segurar, não, em absoluto. Quem determina quando as notas fiscais podem ser emitidas? O órgão de contratos do DEINFRA, hoje é CIA, né? O órgão de contrato. Eles não enviam, a gente apresenta a medição geralmente até o dia 7, 10 do mês, referente ao mês anterior, e até o dia 17, geralmente, até o dia 20, é autorizado o faturamento. Vem um e-mail. Tem o nome de alguém específico que recebe? O gerente é o senhor Hamilton. Gerente. É o gerente da área, é o gerente da área de contratos. A diretoria é a DIOT. Existiu alguma vez pedidos de suspensão ou paralisação da obra solicitados pelo DEINFRA? Não. Qual era o grau de conhecimento e acompanhamento das obras da Ponte Hercílio Luz que os diretores-presidentes do DEINFRA, os secretários de infraestrutura e o próprio governador do estado tinham no período de 2015 até 2018? Desculpa, qual é o conhecimento? Qual era o grau de conhecimento e acompanhamento das obras da Ponte Hercílio Luz que os diretores, presidentes do DEINFRA, dos secretários? Não, periodicamente, eles visitam a obra, vão à obra, se interessam. Dentro da disponibilidade deles. O governador vai lá, mas não tantas vezes como, por exemplo, o presidente do DEINFRA ia. E eles iam no canteiro de obras com que frequência? Você já respondeu. Requisitavam informações diretamente ao senhor ou sempre através do engenheiro fiscal do DEINFRA? As reuniões, quando eles comparecem ao escritório, ao canteiro, é uma região com a participação de todos. Não tem essa hierarquia, pergunta. Geralmente o fiscal é o responsável, né, para transmitir para as outras áreas do cliente. Ok, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gessé. Deputado Ivan Nats, sem perguntas. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Senhores deputados, boa noite, senhor. Boa noite. O senhor podia, de forma bem detalhada, dizer o que o senhor se lembra de que tipo de serviço que era prestado pela empresa Alfa? Inspeção. Simplesmente inspeção. Inspeção e fazia croquis e desenhos. Tem relatórios deles, entrega ao DEINFRA.
detalhadamente. O senhor, minutos atrás, o senhor disse que ela, inclusive, ainda aproveitou desenhos, croquis e fotos que foram cedidas pela própria empresa que o senhor prestava o serviço. Exatamente. A nossa empresa fez uma parte e entregou para o cliente CFM. Só que nós saímos um pouco antes de terminar todo o serviço dos acessos. E a empresa que estava fazendo os acessos, que tinha mais recursos, alpinistas e tudo mais, terminou a parte dela, do ponto central, e acho que a pequena parte que faltava dos acessos, e pegou todas as nossas informações que nós já tínhamos entregado, nós fomos contratados para isso, entregamos, é da CFM, e ela formatou um relatório integral de inspeção. E esses valores que o senhor disse que são desproporcionais em relação, que talvez se fosse mais do que 50% ou 100% do valor que seria pago para o senhor não se recorda do que foi acordado com a Alfa? Não sei. Eu não participei do acordo da CFM com a Alfa. Nem a RMG, provavelmente. O que a RMG pode informar, eu não tenho isso aqui, o que vocês vão chamar o Carlito, vocês podem perguntar a ele deve ter o número do valor. E segundo o relator, chegou passou de 17 milhões, isso? Então, que era só isso. Perfeito. É só uma informação complementar, se o senhor me permitir. O senhor quer ainda completar alguma coisa? Só um minutinho. Pois não. Para que os senhores tenham uma ideia da complexidade, e por isso é que no contrato anterior da CFM tinha esses valores de projeto. No contrato da Teixeira Duarte não tem os valores de projeto. Nem um centavo. E, à medida que nós fazíamos essas reuniões, nos eram apresentados problemas para resolver, que não era do nosso escopo do contrato de supervisão. No contrato da supervisão nosso tem apenas o projeto de monitoramento junto com a supervisão. Que são colocados sensores para todas aquelas movimentações ser conhecidas num sistema com sensores. E nós, à medida que fomos fazendo inspeções, apareciam problemas e aí teríamos que fazer projetos. A RMG fez 71 projetos adicionais durante essa execução. Além dos projetos complementares lá, nós fizemos 71 projetos adicionais, diversos. Estão relacionados. Tem um pleito, nosso ADEINFRA, inclusive. Eles discutiram e, enfim, tem até um pagamento para ser feito. Presidente, eu só peço se a gente pode solicitar os documentos que o senhor trouxe. O senhor pode nos deixar uma cópia, a gente pode anexar junto aos autos da CPI, por favor. Se eu não me engano, é essa certidão, dos 204? Sim, o senhor solicita assessoria que tire cópia, por gentileza. Senhor deputado, não havendo mais quem queira perguntar e nem acrescentar por parte do senhor João Nogueira Mota, eu agradeço a participação de Vossa Senhoria nesta reunião. Muito obrigado pela sua participação. E solicito a assessoria que o encaminhe até a área externa desta sala. Muito obrigado. Também solicito a assessoria que encaminhe para esta comissão o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro. Enquanto ele não vem, também levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o deputado Jerry Comper enviou ofício comunicando a ausência no dia de hoje, nesta reunião. Vamos aguardar, então, o senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro. Amanhã de manhã, senhores deputados, 9h30 da manhã, será realizada a última reunião de ouvida de testemunha desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Será nesta mesma sala, ao invés de nos reunirmos com a Comissão de Finanças, nós suspendemos a reunião para fazer a reunião da CPI. Senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro, senhor, por gentileza, o microfone bem perto do senhor. Ok. O microfone bem perto, por favor. Pois não. E falar bem próximo do microfone para que o serviço de taquigrafia da casa possa captar Perfeito. a sua voz.
Senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro, o senhor sabe por que veio participar desta reunião, desta comissão? O senhor recebeu Eu o ofício? recebi o convocação. convite, né? E Leu? confirmei a minha presença. Leu? Sim. Então sabe do porquê está aqui. Sei. O senhor foi convocado e está na condição de depoente. Uhum. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, no dia de hoje? Ok. O senhor se faz acompanhado de advogado? Não. O senhor também não é obrigado a responder todas as perguntas. Se desejar não responder, o senhor comunica que não responderá. Da mesma forma, o senhor pode requerer questão de ordem. Qualquer coisa que o senhor observar que não está de acordo, o senhor pode se dirigir à minha pessoa para nós conversarmos. Né? Perfeito. Mas gostaria, ao final, que o senhor dissesse o seu nome completo, a sua profissão e o seu endereço completo. Meu nome é Carlos Luiz Guedes Carneiro. Eu moro em Belo Horizonte, na Rua Califórnia, 606, apartamento 1200, bairro Sion. Minha profissão? Profissão? Engenheiro civil e sócio-diretor da RMG Engenharia. Pois não. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao deputado Bruno Souza, que é o relator, e depois aos senhores outros deputados. Deputado Bruno. Boa tarde. Boa tarde. O senhor trabalhou na Uzi Minas antes da RMG? Sim. O senhor participou de alguma forma do contrato PJ 48 de 82, firmado entre a Uzi Minas e o Estado de Santa Catarina? Esse contrato se refere a quê? É o instrumento de 1982, que foi a primeira tentativa de recuperação da Ponte Rio Luís. Não participei. Naquela ocasião, eu já trabalhava na empresa, eu entrei na Uzi Minas Mecânica em 1974. E eu estava vindo muito a Florianópolis por ocasião, eu sempre trabalhei na área comercial da empresa. E eu estava vindo muito aqui a Florianópolis pela contratação da construção da obra da Ponte Pedro Ivo. Tomei conhecimento, porque a mesma empresa, desse contrato que a Uzi Minas Mecânica fez com o governo do Estado, que me parece também ele não teve efeito, não foi adiante. A Uzi Minas, ela executaria o projeto de restauração e subcontrataria a Starman? Era essa? O senhor sabe se era esse? Ou... Olha, me parece que era um consórcio, se não me engano. Eu não tenho certeza se era uma subcontratação, era um consórcio das duas empresas. O senhor sabe se houve problemas de pagamento por parte do Estado, atraso, inadimplência na época? Sabe se outras empresas tinham problemas com pagamento? Me parece que o contrato não chegou a ser colocado em marcha, porque me parece que na ocasião já havia toda uma dotação de verba, mas foi quando aconteceu aquela catástrofe em Blumenau, em que a cidade destruiu, e parece que os recursos, me disseram assim, eu não tenho certeza, os recursos teriam sido desviados para atender a catástrofe de Blumenau. Ao seu ver, quais os motivos que levaram o contrato e a obra de restauração da Ponte Rio Luís não ser finalizada na década de 1980 pela Uzimec Uzi Minas? Não, estou dizendo, ela não chegou a executar o serviço, porque me parece que o contrato, ele era um projeto de recuperação e parece que posteriormente esse projeto seria colocado para recuperar, não nos níveis que está sendo feito hoje, mas era por causa daquele problema da barra de Olhau que rompeu. Tem alguma documentação importante da época que possui e que possa integrar na comissão que não tenha sido tratado hoje, que o senhor possa nos entregar? Não, eu não sobre tenho. A época? Não. Daquela época eu não tenho absolutamente nada a respeito. Como eu disse, eu conheço o assunto superficialmente em função de estar participando da contratação da Ponte Pedro Ivo, a construção da Ponte Pedro Ivo. Foi a mesma época. Sim. Como o senhor conheceu o engenheiro João Nogueira Mota? Qual a natureza da relação dos senhores? Nós somos colegas, Eu entrei na empresa em 1974, ele entrou em 1971. Então,
Eu trabalhei até 1990 na Usiminas Mecânica, foram 16 anos. E o Mota continuou trabalhando na empresa. Depois, em 90, naquela época da privatização do governo Collor, a primeira empresa a ser privatizada seria a Usiminas. E eles queriam colocar no mesmo pacote a Usiminas Mecânica. Então aquilo ficou uma situação, não sabia se a empresa seria ou não privatizada. Eu, como comercial na Usiminas Mecânica, e meus 3 sócios, que eram da diretoria de engenharia, saímos e criamos a RMG. Isso em 90. Mas o João Mota, ele continuou com a empresa, trabalhando na empresa, e é uma amizade de longa data. O senhor trabalhou, prestou serviço para outras empresas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente com as obras da Ponte Luiz? Não. No período em que a obra estava sob responsabilidade do consórcio Florianópolis Monumento, 2009 a 2014, a RMG prestou algum serviço de engenharia para a recuperação da Ponte Luiz? Para o consórcio? Sim. Deixa eu mais ou menos posicionar vocês, se tiver um tempinho. Quando nós saímos da Usiminas Mecânica, nós imediatamente solucionaram o problema da privatização. Ela passou para o grupo Usiminas. Imediatamente, como nós éramos os especialistas na área de pontes, eles fizeram um contrato guarda-chuva entre a Usiminas Mecânica e a RMG. Esse contrato foi firmado logo que a empresa foi criada, em 1990, e ele perdura até hoje. É um contrato que nós somos os prestadores de serviço de engenharia deles, eles não têm engenharia própria, e a gente, inclusive, ajuda eles na parte de propostas. Quando há uma demanda de uma proposta, nós participamos através desse contrato. Bom, em 2007, se não me engano, a Usiminas Mecânica ela foi convidada por um consórcio para apresentar uma proposta de recuperação da ponte. Nós, como contratados da Usiminas Mecânica, fomos chamados a ajudá-los nessa empreitada aí. Já naquela época, nós estudamos e desenvolvemos essa solução da estrutura auxiliar que está hoje aí. Só que o grupo que estava convidando a Usiminas Mecânica para participar da licitação acharam por bem não levar adiante essa ideia porque o edital não permitia alternativas. Esse trabalho foi feito por nós, então nós simplesmente abandonamos ali. Depois a Usiminas Mecânica sequer participou dessa licitação com esse grupo. Ela declinou, não participou. Bom, então veio a licitação, ganhou a empresa, o consórcio aqui, Florianópolis Monumento, que nós sequer conhecíamos. Não conhecíamos a empresa, não conhecíamos a consultora Espaço Aberto, não conhecia nada absolutamente disso aqui. E me parece que eles, sabendo da nossa presença, da nossa participação com os Minas, a gente já estendo o Estado aqui anteriormente, nossa relação com o Estado é desde 1982, né? 80. Através, acho que, da Usiminas, nos convidando para vir aqui para fazermos uma reunião. Então, foi em junho de 2009, que nós fizemos, 22 de junho, para ser mais preciso, fizemos uma reunião com o consórcio e foi aí que nós apresentamos essa solução para eles. Quem era o responsável pelo consórcio Florianópolis Monumento, que cuidava, explicava os problemas técnicos da Ponte Luiz para a realização do projeto alternativo? Olha, o nosso contato inicialmente foi com o engenheiro Paulo, presidente da Espaço Aberto. O senhor Paulo Ney? Paulo Ney Almeida, exatamente. Todo o nosso contato foi com ele. Mas eles tinham um sócio, né, no consórcio, que era a CSA Group, uma empresa dos Estados Unidos, e também tinha um minoritário, que, se não me engano, era o engenheiro Khaled. Então,
Conversas técnicas nós tínhamos também com o pessoal da CSA Group. Eles tinham um representante aqui no Brasil, chamado... Só um minuto. Engenheiro Luiz Mário Tortorello, era o representante do grupo. E foi nessa reunião, em 2009, que foi firmado o contrato entre o consórcio Florianópolis Monumento e a RMG? Essa foi uma reunião inicial. Então, eles nos pediram uma proposta para essa solução. Nós fizemos várias propostas, fizemos a primeira, depois revisão e chegamos a assinar um contrato com eles em 20 de 8 de 2009. Qual o primeiro contrato. Esse contrato foi R$ 3.225.300. Algum engenheiro da CSA Group Inc. chegou a participar das tratativas para a realização do contrato do projeto alternativo? O Tortorello, que era o cara que discutia mais essa parte de contratos e... Da CSA? Sim, o Luiz Tortorello era o representante da CSA. No primeiro ano do consórcio Florianópolis Monumento, em novembro de 2009, já havia sido medido 92% de serviço de metrologia executiva das obras, 40% de estudos, transferência de carga e ajuste, 22% de projeto detalhado de obras, 45% de projeto de obras provisórias e 65% do estado da obra e programa de reabilitação, no total de R$ 9 milhões. No ano seguinte, mais R$ 8,5 milhões. A RMG participou de algum desses serviços que estão ali detalhados na tela ou no computador à sua frente? Computador à sua frente também. No computador tem aqui, talvez seja mais fácil. Ah, sim, desculpa. Olha, o escopo do nosso trabalho, ele consta do contrato que nós firmamos com a Espaço Aberto e que eu até já encaminhei para vocês numa ocasião que foi no solicitado. Vocês têm ele aí, mas eu posso... Gostaríamos de uma cópia desse contrato, se o senhor puder nos ceder. Sim, também. sim. Então, peço que, se for possível, presidente. Aqui, esse é o contrato o contrato mãe. Ele tem mais 3 aditivos. O primeiro aditivo, o primeiro e o segundo aditivo se refere a variações de formas de pagamento e cronogramas, né? Permanentemente passava por revisão de prazo, de cronograma, etc. E o terceiro aditivo foi um serviço adicional que nos foi solicitado, que era o projeto da recuperação daqueles blocos de ancoragem. Os projetos fornecidos pelo consórcio Florianópolis Monumento, que foram elaborados pela RMG, tais como metodologia de cálculo, transferência, projeto executivo das fundações, enfim, indicam que foram elaborados apenas em 2013. Quando a RMG começou a fazer os projetos para a Ponte C. Luiz? Olha, como eu disse, o contrato ele tem como o escopo principal é o projeto da estrutura auxiliar de sustentação. Mas foi incluído nisso aí, por exemplo, alguns projetos de verificação do vão pêncil, a estabilidade, a resistência dos materiais. E quando começaram a fazer? Logo em seguida que assinamos o contrato. Nós assinamos o contrato em agosto de 2009. Né? Agora, em paralelo, eu gostaria também de prestar informação para vocês o seguinte. Esse foi um contrato assinado em 20 de agosto. Em 27 de agosto, nós assinamos outro contrato com eles, que foi para fazer as inspeções das estruturas existentes nos 2 viadutos de acesso. Nós trouxemos para cá uma equipe de 6 profissionais, era um coordenador geral e mais 5 projetistas, que o pessoal saía para o campo, levantava as anomalias, o que existia na estrutura, ia para o escritório e desenhava. Isso foi gerado em forma de centenas de desenhos, eu diria assim. Era um contrato de 6 meses e nós, então, terminamos o contrato, fizemos somente dos 2 viadutos de acesso. O trecho central foi outra empresa que foi contratada. Também, se você quiser, esse contrato aqui. Qual projeto o consórcio Florianópolis Monumento estava utilizando em 2011, 2012? A RMG forneceu algum projeto anterior? Não entendi, por favor. Preocupe.
A empresa RMG, instada por essa comissão, apresentou diversos documentos e informou que foi contratada para fazer o projeto alternativo para a recuperação da Ponte Ercílio Luz. Para tanto, cobrou um total de 3,7 milhões de reais, acrescentando que não recebeu parte desse valor. Mesmo assim, o projeto foi entregue? Sim. Esse projeto já era detalhado o suficiente para realizar o serviço? Sim. O projeto foi analisado pelo DEINFRA ou pelo antigo consórcio ProSul Concremate? Excelência, eu não sei te dizer, mas acredito que sim, né? Porque a norma é essa, você entrega o projeto, o DEINFRA ela tem a fiscalização dela, e no caso aí, na época, quem fazia a supervisão técnica era o consórcio ProSul Concremate. Eu imagino que eles devem ter feito essas análises de aprovação. Houve alguma contestação, o senhor sabe? Não. O senhor Paulo Ney Almeida, do consórcio Florianópolis Monumento, afirmou que a empresa RMG, abre aspas, não cumpriu. Não era só fazer o contrato, tinha que acompanhar. Ela saiu antes. O que houve? Não é verdade. É tanto que não é verdade pelo seguinte. Esse nosso contrato com eles rezava o seguinte, que caso houvesse uma rescisão do contrato do DEINFRA para com o consórcio, que o nosso contrato seria rescindido automaticamente. Quer dizer, se ele rescindisse ali, o nosso também estava automaticamente rescindido. O contrato dele foi rescindido em, se não me engano, em agosto de 2013. Né? Eu tenho faturas emitidas contra o consórcio até março de 2013. E não emiti mais faturas porque eu não estava recebendo. Então, qual foi nosso raciocínio? Não adianta eu emitir uma fatura, chega no fim do mês, o Estado, a União vão me cobrar os impostos incidentes sobre a fatura e eu não estava vendo dinheiro. Eu mandei para vocês aí, se o senhor não tem aí, eu tenho aqui ainda novamente, a relação de todas as faturas que foram emitidas contra o consórcio, sempre pagas com atraso. A primeira fatura pagaram com 4 meses de atraso. A primeira. E vem por aí afora. E quando chegaram nas últimas aqui, você está vendo aqui essas anotações em vermelho, foram faturas que não foram pagas. Está aqui. Ficou devido. No final ficou um débito para conosco de faturado R$444 mil, mais ainda o aditivo número 3, que era o projeto dos blocos de ancoragem, mais R$310 mil, para fazer um total de R$750 mil. A RMG chegou a abandonar o canteiro em algum momento? Não. Aqui a RMG Engenharia tinha se comprometido a acompanhar a implantação do projeto, prestar alguma assessoria, suporte técnico, por qual período? Sim, fazia parte do nosso contrato a gente dar esse apoio para eles. Até o final? Enquanto durasse o contrato. Não é? Então nós fizemos isso. Nós acompanhamos eles em diversas reuniões junto ao DENIT, diversas reuniões com o consórcio, diversas reuniões com a fiscalização. Todas essas etapas nossas foram cumpridas. O consórcio Florianópolis Monumento recebeu do DEINFRA mais de R$21 milhões pelos projetos da Ponte de Luz. Quando questionado sobre o que houve com os 17,4 milhões restantes que recebeu, o senhor Paulo Almeida afirmou que contratou diversos outros projetos. O projeto entregue pela RMG estava completo? Precisava de detalhamento? Olha, para aquilo que se destinava, sim. Por exemplo, o projeto das estruturas auxiliares. Nós fizemos o projeto, nós fizemos o detalhamento, fizemos o projeto de montagem. Né? Outros projetos que foram solicitados, como eu falei, no vão central, estabilidade de estrutura, etc., nós fizemos os projetos e entregamos. Está tudo nos arquivos do DEINFRA. Tá? Então, não ficamos devendo absolutamente nada daquilo que foi contratado. A RMG formalizou o contrato PJ 204 em 14 de 11 de 2014, no valor de 1,95 milhões por dispensa de licitação, para o prazo de 130 dias elaborar projetos complementares para a execução da restauração da Ponte de Luz. O senhor poderia esclarecer quais projetos foram elaborados e entregues no início de 2015? Sim. Foi o seguinte.
o DEINFRA rescindiu o contrato com o consórcio em agosto de 2011. Então, eles ficaram, vamos dizer, a ver navios, né? Porque aquela estrutura, ela chama estrutura provisória de sustentação. Ela não é uma estrutura para ficar ali eternamente. Os aços que foram colocados ali foram para ter uma duração provisória, para ser mais econômica a estrutura. Então, a obra não andava. Então, aquela estrutura já estava lá, passando do tempo dela. Quando, então, foi feita a rescisão, foi feita uma inspeção nas estruturas existentes e já notava-se um certo grau de corrosão avançado. O pessoal falou, pô, isso aqui vai cair, isso vai apodrecer no meio do mar. Foi então que eles nos contrataram para fazer os projetos que faltavam para serem entregues pelo consórcio, que não foram entregues. Entendeu? Esses projetos eram projetos complementares que estavam dentro do contrato da Espaço Aberto com o DEINFRA, não comigo. Entendeu? Esses projetos não estavam incluídos no contrato com a consórcio Florianópolis no momento, então? Estava no... O senhor afirmou que os projetos entregues estavam, estavam completos, né? Não, mas não constava do meu contrato com o consórcio. Constava do contrato do consórcio com o DEINFRA. E para que o DEINFRA, então, precisasse licitar novamente a obra, ela precisava de ter esses projetos para tirar quantitativos do que precisava ser feito. Nós estamos chegando no final da sua oitiva. Sim. E gostaria de perguntar para o senhor se a construtora Teixeira Duarte recebeu o equivalente. A construtora Teixeira Duarte, ela recebeu o equivalente a 1,5 milhões de reais somente para realizar retrabalho na estrutura de sustentação provisória, na parte construída pelo consórcio Florianópolis Monumento, devido a erros de geometria, fabricação ou montagem de peças, como está projetado no telão e está no computador à sua frente novamente. O senhor poderia nos explicar um pouco o item de serviços necessários e não previstos, especialmente os serviços denominados retrabalho? Qual que é o item, por favor? Serviços necessários não previstos e especialmente os serviços denominados de retrabalho. Ah, sim. É o item 3, né? É isso. 1,5 milhão aqui. Uhum. Realmente, o que aconteceu? Foi exatamente isso. Quando o contrato da consultora, do consórcio foi rescindido, as estruturas são 4 torres. Uma delas estava lá em cima, a outra estava pela metade, a outra estava no seu início, e aquilo ali estava ficando um certo grau de abandono. Então, a construtora Teixeira Duarte, ela, para retomar os trabalhos, terminar as torres e colocar aquela treliça fazendo a ligação das torres, ela foi verificado que aquilo ali não estava inspirando segurança. Então foi necessário de fazer reforços nessas estruturas, nessas torres. Foi necessário fazer, por exemplo, as estacas, elas têm uns contraventamentos submersos, né? Tinha lá peças, parafusos que já estavam corroídos. Então, aquilo ali poderia dar uma movimentação nas peças. Então, tudo isso foi feito. Colocado novas braçadeiras, ou seja, reforçou a obra para ela dar continuidade. Esses serviços tiveram que ser feitos em virtude de erros de montagens, ou de peças, cálculos, geometrias, ou equívocos, ou algo do gênero? Eu não entendi. Esses serviços que precisaram ser feitos, eles foram por conta de erros de montagem de peças, cálculos, geometria equivocada ou algo do gênero? Não, cálculo não. Eu acredito que foi o seguinte, foi talvez algum erro de montagem de peça. Peças que ficaram estocadas no canteiro, que poderiam ter sofrido alguma corrosão a mais ou até algum empeno mal estocado. Enfim, erros de geometria, porque já te convido que quando você vai levantando uma torre, né, se ela ficou parada pela metade, aquilo ali começa a dar né, ela não foi dimensionada para ficar com aquela coisa em balanço. Ela começa a poder dar algum empeno, alguma coisa assim. Então, tudo isso foi refeito para dar segurança
Porque logo aí, então, depois que foi recuperada essas torres, recuperadas as fundações, aí a consultora Espaço Aberto colocou, a Teixeira Duarte colocou a treliça, e a partir daí que começou a fazer a transferência de carga. A RMG já teve ou tem algum problema em receber os pagamentos por parte do Estado, em receber com atrasos, por exemplo? O Estado aqui? Não. Perfeitamente em dia. O senhor recebeu, uma pergunta feita para todos os depoentes, o senhor recebeu, ofereceu alguma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza, ou agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado à execução dos contratos de reabilitação, restauração e supervisão da Ponte Luz? Não. Eu estou satisfeito, presidente. Senhor deputado, deputado José Lopes, Vossa Excelência, não há perguntas a fazer. Deputado Ivan Nates, também não há. Deputado Fernando Krelin, deputado Sargento Lima. Não havendo mais pergunta por parte dos senhores deputados, eu pergunto ao senhor Carlos Luiz Guedes Carneiro se tem mais alguma coisa a acrescentar à CPI. Eu acho que as perguntas foram satisfatórias e respondi de acordo. Agradeço, então, a participação de Vossa Senhoria. Solicito à assessoria que o encaminhem à parte externa desta comissão. E também, senhor deputado, não havendo mais nada a perguntar, dou por encerrada a presente reunião, já convocada a outra para amanhã, 9h30 da manhã, nesta mesma sala. Aliás, amanhã, a última reunião de ouvida de testemunha. Muito obrigado e boa noite para todos.